Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Tibanna foi um apologista do cristianismo socrático, provavelmente natural de 4 Ambos, que viveu entre os séculos 8 e 9 antes de Corrino, com toda a probabilidade, no segundo reinado de Dalamak. De seus escritos, só uma parte sobreviveu, de onde este fragmento foi retirado. Os corações de todos os homens habitam os mesmos ermos. Excerto do livro de Duna de Irulan. Saudações, Fremen! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Uma gentileza. Uma simples gentileza. E aqui é Jason, diretamente de Timbó. E para ver muita coisa é preciso despregar os olhos de si mesmo. Nietzsche. Eita! Bem-vindos, Arax, e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vir aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Fremen, estamos aqui num episódio incrível, né? Nós estamos para o episódio 20, né, do livro Messias de Duna. Lembrando que nós estamos agora na reta final, né? São 24 capítulos. Quando eu falo que tem 25 capítulos, é porque eu coloco a parte introdutória, né? Da conversa de Bronzo de Ix. Então eu compilo como 25 capítulos. Sim. Mas faltam pouquíssimos. As coisas agora estão acontecendo num ritmo frenético. A cada capítulo a gente tem uma revelação, uma reviravolta. E as preliminares acabaram. As preliminares acabaram. Estamos no coito propriamente dito. Estamos aqui em êxtase, suando, esperando o clímax, né? Estamos esperando o clímax. Mas, para analisarmos esse capítulo, obviamente que eu preciso dos meus convidados especiais, dos convidados que já se acostumaram a vir aqui no sítio do DunaCast e amam tomar aquele cafezinho salivado Fremen made in Arrakis. Mas o melhor da galáxia. O melhor da galáxia. Mas vou começar chamando ele. Sim, o nosso navegador, editor do DunaCast, ele que está em êxtase, porque esse capítulo é dedicado ao novo personagem preferido da vida dele, o anão Bijaz. Vamos lá, Hildon Oliver. Rapaz, esse capítulo ele só me salva porque eu tenho certeza que esse filme irá acontecer, Messias de Duna irá acontecer e teremos muito Momoa em cena, só por isso. Eu odeio o Bijaz. O anão não pode ser ninguém. E como você quer que interprete o Bijaz? Cara, tem que ser. Não é é o Game of Thrones. Não é o Peter Dinklage. Não, porque o Peter Dinklage eu gosto dele. Claro. Aí eu vou gostar do Bijaz, aí eu vou ficar numa situação muito complicada. Não, mas tem que ser mas ele. Ia ficar muito massa com ele. Isso é demais, né? Concordo. Isso é demais. Mas olha só, já estamos ouvindo uma voz aveludada de gente fina, nobre, claro. Nós temos hoje, mais uma vez, retornando aqui ao DunaCast, ele, Hildon, primo de segundo grau do imperador Padishah Shaddam IV. Até perguntar pra ele se ele sabe cadê o imperador, rapaz. Exato. Cadê o imperador? O imperador tá calado desde a eleição do Paul. Ele tá calado. Eu ter relações com ele faz muito tempo. Eu acho que é mania de déspota, né? Assim. Mania de déspota. Mas olha só, Rido. O imperador quis matar até a própria filha, cara. Eu tô longe desse cara.
Corrino atua nos bastidores e está aqui recentemente. Ele sempre visita Arax para falar com os contrabandistas, para trazer coisas especiais para ele. Estamos recebendo mais uma vez Jason Ebert. Seja bem-vindo. Nobreza, chique. Glamour. Muito obrigado. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui. Sempre olha só, alegria. Uma alegria completamente. Agora sim, é complicado sempre quando o Jason vem aqui que a gente tem que trocar, arrumar as coisas, deixar tudo direitinho, colocar o tapete vermelho, essas coisinhas assim. Sem dizer, né, Pascoal, que tanto o Jason quanto o nosso querido Daniel estão praticamente fixos aí, né? É verdade. Dando aquele apoio pra gente nas últimas horas, chegando junto, né? Muito obrigado. Tamo junto. Importantíssimo. Mas olha só. Antes da gente iniciar, né? Antes eu preciso sacanear que Jason parece estar meio triste, né? Porque na área dele aí tem um pessoal meio alemão que tão triste hoje, né? Não. Fora. Aqui é Brasil, mano. Aqui é Brasil. A gente tá gravando hoje, assim, com aquele lema dos Framer, né? Nunca esquecer, nunca perdoar. Alemanha e Bélgica eliminados, então... Foi bonito. De uma certa forma, estamos felizes, né? Os nossos ouvintes aí, de alguma forma, torciam. Eu só queria dizer que se lasquem, é isso mesmo. Faz parte da situação. Mas, voltando aqui, né? Antes de nós irmos para esse capítulo 20, cara, esse capítulo 20 me surpreendeu com tanta referência. Apesar de ter um anão, como o Hildo sempre fala, que é um cara chato, né? Um negócio assim meio... Mas... tem muita coisa interessante, o Jason também, ele já fez umas pesquisas muito legais, mas vamos só fazer uma breve recapitulação do episódio 19, que foi o julgamento de Corba, né? Ali a gente viu que o anão Bijaz, né, ele forneceu o nome de todos os Fremen, e no caso, não eram Fremens comuns, galera, eram os Naibes, né? Então existiam Naibes que estavam... conspirando contra... Entregou uma galera, né? Entregou uma galera. Finalmente, Corba. Corba, o puxa-saco, o líder religioso, espiritual do massacre. É quase uma Malafaia de Duna. Pronto, cara. Pronto, perfeito. É isso aí mesmo. Malafaia lá do mundo do universo de Duna. É um cara que não tem nada de espiritual, é só um burocrático que só quer ganhar vantagem em tudo, destilar o ódio e matar as pessoas que pensam diferente, né? E aí, no caso, matar ideias, né? Que ele não quer matar pessoas, mas ele quer matar ideias e quer fazer com que o pensamento não seja... Mas a gente, né, já sabe, nosso querido Alan Moore já nos disse, né, que ideias são a prova de balas, né? Exatamente. Tenta matar as ideias, né? Exatamente. Mas só para recapitular, lá nesse julgamento de Corba, tinha acontecido o queima-pedra, né? Foi lançado um queima-pedra, que é um dispositivo atômico em que ele se aprofunda na Terra e os efeitos ao redor, além da radioatividade, ele cega as pessoas. O menino Paul ficou cego nessa brincadeira. E aí a gente tem esse julgamento de Corba, porque isso foi descoberto, né? Que quem trouxe, quem armou, quem fez toda a situação do queimador de pedra foi o Kizarat, que aí no caso é governado, né, liderado pelo Corba, um Fedaykin, que se corrompeu em todos os sentidos, e a gente discutiu muito isso, Hildo, né, essa questão de como as tradições do povo Fremen acabou também sendo consumidas por uma burocracia e pela questão do poder econômico, político e religioso, né, se transformou... houve uma corrupção dos Fremen, de certa forma, uma corrupção dos Fremen, e a gente vê isso na figura do Corba, e a gente vendo ele ser julgado, né, por Alia, no primeiro momento, a Alia estava lá no julgamento, e depois o Paul aparece, e aí a gente vê toda uma encenação naquele julgamento, que Stilgar, em determinado momento, se faz amigo de Corba para poder depois levá-lo para a prisão e dar aquele velho baculejo, né, que é conhecido, né, dentro das prisões. Então a gente vê que o nosso imperador Paul e o restante, ele realmente não curte umas leis, não. Ele vai logo pela questão da tortura. Isso aí é uma coisa que, de forma pesada, complicada, né? A gente brinca, ri assim, mas a gente nota que tem essa questão, essa crítica de pular a lei aí para poder
tirar. Eu acho muito interessante que são nessas sublinhas, né, onde o Frank Herbert, ele deixa bem claro o quanto o Poe, ele é falho, né, ele é um humano falho. Isso. Você brinca muito com essa construção da divindade, do Messias, do proto-Messias, o Messias construído o tempo inteiro. Mas o Frank Herbert, ele deixa bem claro pra gente, não, tá aqui, ó, ele é falho, ele tá se utilizando desse subterfúgio extremamente podre, sujo, humano e sem nenhum medo, mesmo nesse momento em que ele se apresenta mais messiânico do que nunca, né, onde a visão, de certa forma, chegou de uma maneira absurda, mas mesmo assim, ele ainda é humano, demasiadamente humano. Aí a gente sempre pergunta, até quando, né? Uma coisa que eu amo nessa parte do livro é que essa simbologia de que Poe ele perde a visão para voltar a enxergar. Isso é muito tocante, é muito bonito, e eu me lembro muito daquela música Amazing Grace, não sei se vocês conhecem, obviamente que conhecem a música, né? Não sei se vocês conhecem a história da música, ela foi composta por um cara chamado John Newton, e ele era um mercador de escravos no passado. E a história dele é bem comprida, né? Não dá para falar tudo aqui, mas o que ocorreu é que um jovem missionário se vendeu como escravo para evangelizar os escravos e as pessoas que estavam trabalhando nos navios. E o John Newton era capitão desse navio e ele se converte e daí ele passa a ser um anti-escravocrata, né? Uma história muito bonita. E mais tarde o John Newton, ele perde a visão também, ele fica cego. E aí ele compõe essa música, Maravilhosa Graça, pois agora que eu estou cego é que eu posso ver. E é interessante, é muito poética essa ideia de que para você conseguir enxergar as coisas mais profundas, você tem que tirar os teus olhos daquilo que é superficial, daquilo que está às vistas, né? E realmente, tanto com o John Newton, assim como com o Poe Atreides, né? Ele, no momento que para de enxergar aquilo que está na superfície, ele começa ou volta a enxergar aquilo que é profundo, volta para olhar para ele se encontra novamente. Isso é de uma poesia incrível e ele volta a entrar em contato justamente até com a própria presciência, né? Ele, de uma forma como ele nunca teve antes. Então, para mim, Tá tocando aí, inclusive, Amazing Grace. And grace my fear relieved. How precious did that grace appear. É muito massa essa analogia. Pronto. Essa analogia. E eu acho que, para finalizar essa nossa recapitulação, o personagem principal, no final das contas, nesse capítulo, não é nem um Poe, nem a Alia, nem o Corba, é Stilgar, né? Porque em determinado. Porque a gente vai lembrar de um capítulo anterior, que até a gente falou, onde estava Poe, Stilgar e Corba, onde o Corba está lá com toda a pompa religiosa, toda aquela coisa nojenta, né? De ver que é uma coisa falsa, que é uma coisa em puro interesse, e o Stilgar está lá e o Poe começa a falar dele, né, Poe, que ele é um cara que matou bilhões de pessoas, ele foi o cara que mais fez um massacre na história humana, ele cita até Hitler, Gengis Khan, e o Stilgar fica confuso, né, o Stilgar fica confuso porque ele tá querendo porque na realidade o Poe estava querendo mostrar pro Stilgar naquele momento, ele não queria que o Stilgar se transformasse num Corba, ele não queria que o Stilgar fosse preso, e aqui nesse e aí, no caso, o Geiser falou dessa questão de ver, né, da iluminação, de estar cego, a gente vê exatamente isso, que no final é dito que a Alia percebe que o Stilgar está pronto para desobedecer Poe. Então, assim, ele está pronto para enxergar, ele já está enxergando, ele já está saindo daquele molde, ele não vai ser aquele cara, ele não vai ser preso em todos os sentidos, né, de ideias, de costumes ou de burocracia, ele não vai ser mais preso a isso, ele vai se libertar, a gente não sabe qual é a consequência dessa desobediência. E com isso seguir os desejos de Poe, né? Que ele não seja um louco igual o Corba, né? Exato, não seja livre, né? Serviçal, né? Um cara que um puxa-saco. Não pode. A vida precisa ser mais do que isso. Mas olha só,
Não fique na frente de quartéis, né? Não fique na frente de quartéis, gente. Vamos viver, vamos beijar, namorar. Não é, Rildo? Não é bom, Rildo? Beijar. Pô, é bom demais. Não, gente, maravilhoso. é bom demais, gente. Amor em tudo. Amor vence tudo. Finalizada nossa recapitulação, esse capítulo 19, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon e Jason, a gente começa aqui o Notícias do Império com dados muito interessantes, muito legais, que a gente está compartilhando aqui nas nossas redes sociais, né? Agora vale até salientar, Hildon e Jason, que esses dados aqui que eu vou passar, eles são exclusivos do Spotify. Sim. Mas mesmo assim, e assim, né, ele já tá dando tipo um resumão no final do ano, e nós estamos trabalhando ainda faltam mais 4 episódios depois desse pra gente finalizar o DunaCast desse ano de 2022, mas eu só quero dizer... Esses dados, né, Pascoal, esses dados nem dos amigos do Jason, dos corrinos, né, que ouvem no iTunes, né, não tem exato, nem... Exato. Não, e aí a gente vale lembrar, né, que quem mais, o segundo tipo de audiência da gente é a galera que tem iPhone, né? Sim. Depois do Spotify, a galera da Apple, né? Que ouve muito lá no Apple Podcast. Cara, eu falo isso, mas agora eu tomei vergonha na cara, consegui juntar uma pequena fortuna. Olha aí. Porque eu sou ilustrador e eu tava querendo muito migrar pra parte digital. Aí eu consegui comprar o de segunda mão, né? Mas maravilhoso, um iPad. Eu até agradecer ao meu amigo Matheus que me deu esse auxílio nisso. Cara, é outro mundo, viu, bicho? Por isso que a galera pira, viu? É outro mundo mesmo. Mas olha só, algumas coisas que a gente tem aqui que é bastante interessante, né? Uma coisa muito boa é que 98% dos nossos ouvintes desse ano são novos, chegaram agora, Hildo. É um negócio assim incrível, né? Assim, 98. Então a gente vê que Duna tem um caminho longo ainda. Muita gente tá interessado, muita gente vai querer saber, né? Então é legal até a gente dizer, né, Pascoal, para vocês que estão chegando agora, saibam que vão ter reformulações, vão ter novidades em breve. A gente quer justamente dialogar com essa nova galera, né? Conversando com a nossa linguagem, né? Porque o Duna começa de uma forma, né? O DunaCast começa de um jeito. Lembrando todos que é sempre encabeçado pelo Pascoal, que o Pascoal é um dos grandes incentivadores do Frank Herbert aqui no Brasil, né? Total, é o nosso Naib e convida toda essa galera. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa família. Então, em breve, a gente quer se comunicar mais com vocês, né? Que bom que vocês estão gostando, né? Exatamente. Estão gostando tanto, Rio, que os ouvintes, eles deram a nota 4.9 para o DunaCast. Então, de 5, a gente tem 4.9. A gente aumentou em 51% nossos seguidores, tá? No Spotify. E uma coisa muito, muito interessante... é a questão de como é que a gente tá nessas playlists da galera que tá escutando a gente, né? Olha só como a gente tá. A gente tá no top 10 de 897 fãs. Do Spotify. A gente está no top 5, de 619 fãs. E a gente é o podcast número 1 de 192 fãs. Então, assim, 192 pessoas só no Spotify, elas consomem o DunaCast em primeiro lugar. O resto é o resto, né? Em todo sentido. Lá o podcast está em primeiro lugar, a gente. Então a gente tem uma média aí de praticamente 700 pessoas ouvindo o DunaCast semanalmente. Então, assim... isso é de uma alegria muito grande. E a gente só tem esses dados do Spotify, porque assim, a gente tem o Mediafire, que a galera, em vez de assistir ou ouvir nessas plataformas, eles baixam o episódio, então eles vão ouvir no celular deles, então a gente tem só esse controle de quantos foram baixados. E o DunaCast está espalhado aí na Apple Podcast, no Google Podcast, né? Então
E para você ter uma ideia também, Jason e Hildo, a personalidade podcaster dos nossos ouvintes é chefe do fã-clube, né? Seus ouvintes são super fãs. Eles vão ao infinito e além Olha para aí. apoiar o podcast que mais amam. Em todo novo episódio eles estão lá dando o apoio, né? Ah, gente, obrigado. Não, é muito legal. E a gente tem 43% das pessoas, aliás, 43% seguem o DunaCast, que nos ouvem, 43% seguem. Então, assim, é uma quantidade muito, muito interessante. Nós também estamos sendo ouvidos em 20 países, tá? E a gente está em primeiro lugar, obviamente, no Brasil, em segundo lugar em Portugal, em terceiro lugar no Canadá, quarto lugar nos Estados Unidos, em quinto lugar no Uruguai. Então isso quer dizer que tem brasileiros que moram lá e estão ou não também, né? Estão ouvindo o nosso DunaCast, o nosso episódio, tá? E no ano de 2022, a gente criou até agora 2.210 minutos de conteúdo novo. Isso é 97% mais do que os outros criadores na categoria de ficção. Então a gente está trabalhando bastante, por isso que a gente sempre conta e precisa do apoio de vocês. E aí eu posso até pedir o Hildo, como é que a galera pode apoiar a gente, Hildo? Para cada vez mais a gente crescer. Inclusive, o Pascal sempre posta, a gente tem a nossa campanha no Catarse, né, do financiamento recorrente. Como é que funciona, gente? Vocês vão lá no Catarse, tem um link aí que o Pascal sempre posta, e você escolhe lá uma das opções, né, que você pode estar ajudando a gente. E, lógico, às vezes o mês está apertado, não dá para ajudar na campanha recorrente, não tem problema. Indica para um amigo, indica para 2 amigos, indica para 3 amigos. Olha, vai rolar o filme novo do Villeneuve. Esses caras aqui toda semana estão falando de Duna, estão querendo fazer outros projetos, vamos dar um apoio. E a gente só agradece. Então tem lá nossa campanha no Catarse, recorrente, e tem várias recompensazinhas que vocês podem estar aproveitando. Em breve, mais informações, porque a gente quer produzir. A gente quer produzir muita coisa para vocês. Beleza, é verdade. E para isso, a gente precisa realmente desse apoio, né, galera? E a gente já agradece quem apoia a gente. Já tá. Demais. Um grande Jason aqui é um dos apoiadores. Olha Eita. aí. O Jason se tornou um apoiador e agora um grande colaborador, Um grande né? colaborador, que é mais importante. Aí. Mas olha só, finalizamos aqui um pouco a questão dessa parte de novidades. Novidades sobre o filme a gente fala mais no próximo episódio. Acho que a novidade maior é esses dados que nos deixa, gente, vocês não Demais. imaginam quanto isso nos deixa feliz. Porque às vezes a gente tá conversando aqui, falando um pouco sobre Duna, pesquisando, Isso. e às vezes a gente não tem a ideia de quem tá escutando a gente, né? Por isso que é importante vocês mandarem mensagens no Twitter, marca a gente, manda mensagem nos e-mails, que é importante essa interação. A gente quer saber o que vocês estão curtindo, o que vocês querem mais, quais são as críticas ou sugestões. A gente está aqui esperando que vocês façam esse feedback com a gente para poder trazer um programa, né, cada vez melhor para vocês. Da perspectiva de um colaborador, eu queria dizer assim que vocês estão nas nossas vidas toda semana ali com compromisso, fazendo tudo legal, e a gente está usufruindo isso. É claro que vocês não esperem que todo mundo contribua, Sim. né? Mas o que eu acho que é o sentimento que a gente tem muitas vezes é assim, poxa, eu estou consumindo o trabalho desse pessoal toda semana, eles estão na minha vida, são episódios de mais de 1 hora geralmente, né? Muitas vezes a graninha que você vai colocar ali, você não paga um lanche no posto de gasolina, sabe? Então, fica aí o meu estímulo para quem está ouvindo a gente, né? Como as estatísticas do Spotify já falaram, são pessoas fiéis que estão nos ouvindo todas as semanas, fielmente, né? Não custa muito para você. Às vezes você vai no posto abastecer o carro, pega uma coxinha e uma coca, você já gastou mais do que seria a participação mínima de um colaborador, sabe? Então, é pouco, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo as coisas, a gente vai contribuindo e a gente pode levar esse podcast para outras alturas, para novos projetos, né? Então fica aí como colaborador também meu incentivo para que mais gente colabore, que vale a pena. Tem muitos projetos aí, vocês sabem, de podcasts que começam e não vão para frente. E uma das coisas que me fez colaborar com o DunaCast foi quando eu percebi que esse projeto era sólido, que não ia acabar de um dia para o outro, mesmo que eu não colaborasse. Mas
é alguma coisa que eu tenho retorno. E um retorno que dura muito mais do cara. que apenas um lanche, né? Como o exemplo Show de que bola. eu falei. E é muito legal, assim, fazer parte do dia a dia de vocês. Aqui eu tenho contato de uma pessoa que mora relativamente perto aqui de mim, que eu não sabia, que ela acompanha. Então, às vezes, ela fala comigo, Que conversa, massa, né? É muito legal. E ela vai pro trabalho ouvindo Que o massa. Duracast. Então, é muito legal ver essas interações. Falta o Hildo no Twitter, né? Falta o Vocês Hildo. vão É, acabar a gente- fazendo criar o Twitter. Ali que a discussão acontece. Cara, gente, eu É no gostaria... Twitter que a discussão A gente, acontece. a gente começou, Jesus, com a campanha do Hildo pra ele ter o Twitter, mas agora a gente quer o cu do Hildo. Nossa Hildo, por favor, abra o seu cu. É importante isso. Peço a todos que peçam que... Hildo, por favor, Twitter e o cu. Tá bom, então. Aí, tá certo? O cu tá Mas- mais fácil. Mas olha só, vamos agora para o nosso quadro dentro do Legal. Notícias do Império, Pitadas de Melange. E aí nós vamos começar com Hildon Oliver. Qual é a sua dica de hoje? Hoje cada um vai dar uma dica. Pronto. Então vamos esperar aqui a dica do grande Hildon. Por favor, Hildon. Cara, a minha dica, na verdade, é uma dica e 2 anseios, né, com essa dica. Uma delas, a dica mesmo, é que todo mundo, inclusive o Pascoal já fez, eu tava até reassistindo o vídeo do pessoal do Pipoca Nanquim, e já assisti algumas vezes o documentário, que é o Duna, do Alejandro Jodorowsky, né, que Show. um dos meus autores favoritos. Legal. O Jodorowsky, ele é um gênio, né, um gênio, mas é um maluco do caramba, né. Por isso que amamos. Por isso que amamos, né? É o criador de Incal, que é uma obra que eu acho fantástico. Inclusive, se vocês puderem assistir a Montanha Sagrada, o Topo, né? Que são filmes, pra mim, incríveis. Mas o documentário, inclusive, o Pascoal fez até uma análise, né? Acho que foi no Discord, não foi, Pascoal? Juntou uma galera pra falar sobre... A gente tentou fazer uma transmissão ao vivo no Discord, mas o Discord, como sempre, né? A gente tem que fazer Sim. a jihad bruteriana, deu lá o tilt. Mas eu disponibilizei o documentário pra galera que não tinha acesso. Legal. Então depois me disponibiliza também, porque toda vez que eu assisto eu acabo assistindo no YouTube, e no YouTube eu acho que não tem legenda, eu misturo ali. Porque é muito legal, porque o próprio Jodorowsky, quando ele tá falando, ele é apaixonado demais, ele tá falando, ele mistura o espanhol com o inglês, né? Ele fala assim, The Great Mover, da Goddess, né? Muito bom. Eu amo, cara, e assim, quando eu falei dos anseios, né? Porque conheçam, vejam como foi essa jornada absurda, né, do Jodorowsky, mas assim, o anseio é todo esse processo do Jodorowsky nem a pré-produção, gente, é a pré da pré, né? Todo o processo, todo o caminho dele encontrar esses guerreiros espirituais, né? Porque o Jodorowsky, ele é um cara extremamente, né, misticístico, licérgico. Todo esse processo do Jodorowsky, ele chamar os seus guerreiros espirituais, como ele chama, né? E em todos os projetos dele ele é assim. Tem um lance da carta de tarô e tal, ele brinca muito com isso. Inclusive, a forma como ele convida, né, o Salvador Dalí para jantar, para propor, né? É fantástico, porque ele pega uma carta de tarô de um enforcado e bota, né, o convite, né? Quero ter uma proposta pra você. Aí o Salvador Dalí acha aquilo maravilhoso, incrível, né? Cara, isso daria um filme. Eu queria, não o filme do Jodorowsky, que eu acho que, infelizmente, eu ficaria muito triste porque ele seria um fracasso, porque ninguém vai assistir um filme de 12 horas. É verdade. É infilmável esse filme, né? Uma série não, talvez, né? E ninguém série, quer talvez. ver a galera fazendo cocô perto Não, dele. o cocô e urina ao mesmo tempo, com golfinhos num trono. Eu não gostaria. Mas eu gostaria de um filme sobre a jornada do Jodorowsky buscando seus guerreiros espirituais. Sim, deve ser legal. Então, o meu Pitada de Melange é que vocês assistam. Inclusive, tem no YouTube, né? Como eu falei, mas eu acho que no YouTube não tem legenda, gente. Só aquelas legendas do YouTube que são horríveis. Geradas automaticamente. Demorou pra alguém indicar aqui, né, cara? Que todo fã de Duna precisa porque é conhecer esse incrível, documentário. E outra coisa que é um anseio meu é
que é uma safadeza, né, cara, de Hollywood, né? Porque o filme de Duna ele não existiu, mas por conta do filme de Duna, a gente, lógico que a gente fica feliz, nós somos amantes de ficção científica, mas por conta do Duna do Jodorowsky surgiu o Incal, óbvio, né? Mas surgiu o Alien, com Sim. o o Kiger, né? Que é um ser humano muito bizarro e maravilhoso. Sim, maravilhoso. Já nos deixou também, né? Todo o processo do Alien, tudo isso só existiu por conta do Duna do Jodorowsky. A casa Harkonnen virou Alien. Seria exatamente. As naves, né, cara, do Chris Force, eu acho uma das coisas mais lindas que... Lindas. Perfeitas. Aquilo O é álbum demais, do Pink né? Floyd devia ter existido, sabe? Que seria um álbum duplo. Inclusive o Villeneuve até traz a música, né, do Pink Floyd. Mas o que eu gostaria, cara, é porque foi uma sacanagem muito grande dos estúdios, né? Porque tanto o Jean Giraud, que é um dos... Jean Giraud, Moebius, né, também. Todos os encontros do Jodorowsky com essa galera dá um... A gente, inclusive, tem que fazer um Dunaverso só sobre esse documentário também. Eu acho que a gente vai fazer próximo ano, garantido, Legal. um Dunaverso sobre David Lynch, de 84. Sim, bom, gosto. Do Jodorowsky, né, Sim. sobre esse documentário. E acho que a gente tem que fazer Mas só sobre o quê? a série- Não, a gente tem que fazer também o que Duna gerou na cultura pop. Isso também. Certo. Dá. Mandem sugestões. Manda sugestão. E assim, tanto o Jean Giraud, né, que o Jodorowsky falando do Jean Giraud, disse que ele era um mago, né, porque ele conheceu o Jean Giraud e conheceu o Moebius, né? Ele achava que eram dois artistas, né, e ele disse assim, eu quero esse Jean Giraud e eu quero esse Moebius, quando descobre um cara só. E eles construíram a Bíblia, né, hoje em dia é uma coisa muito comum, mas dentro dos estúdios você cria a Bíblia de um filme, né. E a Bíblia é storyboard, lindíssima. É lindíssima, cara. Sabe, o filme do Jodorowsky que tá ali naquela Bíblia. E outra coisa que eu queria era justamente isso, que é porque tem poucas hoje em dia, né? O próprio Jodorowsky tem uma. Que alguém conseguisse, eu sei que foi vendida há um tempo atrás, que alguma editora lançasse essa Bíblia. Então são dois anseios dentro do meu Pitadas de Milange. Vejam. Eu posso lhe passar, viu? Eu tenho todas as... Mentira. Não, você não Tenho, sim. Todas as... Vou te falar que se você me passar, tem um amigo fala meu que que faz um o maior encadernado. naíve só- do Brasil. Pronto, deixa eu passar. Tenho todas as folhas. Fala que o Pascoal é o maior Caraca, naíve do bicho, Brasil. Vocês estão não vendo tem a essa, força cara. desse cara, bicho. Tu tem toda a Bíblia? Toda a Bíblia. Nossa senhora. Olha, é o seguinte, a DunaCast, o Me Dunaverso, passa o Duna Hacks também Brasil vai montar uma coisinha. editora. A gente vai ser processado, mas com muito orgulho. Cara, se eu for processado pelo Jodorowsky, eu tô feliz. Não vou ter R$1 pra pagar. Vamos continuar nossa pitada de melão. A gente passa aqui Muito pro nosso bom. convidado, né? Ostentação. A gente passa com o quê? Com champanhe, ô Rilo, pra ele poder falar alguma coisa assim? Um prosecco, né? Hoje em dia eles não... Pronto. Não, é o cafezinho, de Só melange minuto, já só um minutinho, tá bom então. aqui já, Só um tô minutinho. gostando, tá bom demais, Pronto. Pode. delícia. Bom, como um bom corrino, eu vou indicar mais uma série da Apple TV Plus, né? Ixi, mano, olha aí. É um stream pouco falado e incrível, gente. Eu sou um cara de gosto simples, né? Apple TV publica e eu assisto, cara, é tranquilo. Não tem erro, é impressionante. É impressionante. E eles têm uma série que é uma série, dá pra chamar de minissérie porque ela é fechada em 8 episódios. Não vai ter segunda temporada porque ela é baseada num livro do Stephen King que se chama Love, a História de Lizzie. E essa série é incrível. Olha, quem gosta de Stephen King precisa assistir. Tem ali aquela atmosfera de crime com suspense, com sobrenatural, com monstro, com além-vida. Tem tudo que Stephen King tem de bom, tem ali. Com uma atuação maravilhosa de ninguém menos do que a Julianne Moore e o Clive Owen. Amo os dois, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. E é sobre o universo da escrita também, porque o Clive Owen faz o papel de um escritor. E ela é esposa desse escritor. Eu não vou falar nada sobre, porque senão vou dar spoiler. Mas ela é uma série linda do ponto de vista estético também. Os cenários, as cenas, os enquadramentos, a fotografia, tudo muito lindo. E é uma série mais paradona, assim, é mais contemplativa, que é o tipo de coisa que eu gosto também. E eu fico aqui uma sugestão, por favor, se você for assistir essa série, não faz maratona. Assiste no mínimo, assim, no máximo um por dia, tá? Eu assisti quando ela estava sendo lançada uma vez por semana,
E era assim, quando chegava sexta-feira de manhã, eu acordava, eu levava minha filha para a escola, sentava com minha esposa para tomar um café e assistir essa série. Era um momento tão especial na minha semana, porque é aquele tipo de série que te faz pensar e ficar meditando sobre ela. O clima dela te traga. Então, assim, não cai na tentação de fazer maratona, por mais que você vai querer, né? Mas tenta pelo menos assistir um por dia, sabe? Ela é da Bad Robot, que é a produtora do JJ Abrams também, né? Mas ela é muito bem feita, essa série, muito bonita, tem uma história muito legal. E assim, o pessoal muitas vezes tem medo da Apple TV porque parece coisa de cara, né? Mas a Apple TV hoje... Não, é 10 conto, gente. E você também pode comprar um MacBook de 20 mil, né? Quem não tem, e você ganha por um ano. Cara, eu tenho que agradecer um amigo meu, me deu de presente. Ele comprou uma nova e me deu. Ele disse: Hilda, eu vou te dar um presente que eu sei que eu tava querendo ver o. Meu Deus, aquela série de sci-fi do pessoal do trabalho, com o nome? Que você entra na empresa e não lembra o que tá acontecendo. Também da Apple, né? Também da Apple. Cara, essa série foi a melhor coisa peraí. que eu vi ano passado, né? A melhor coisa. Eu não vi nada, desses aí eu não vi nada. Pronto, Série Ruptura. maravilhosa. Pronto, Ruptura. Ruptura é maravilhosa. E eu queria cara, muito ver maravilhosa. Ruptura. Um amigo meu disse assim: Hilda, olha, eu vou te dar um presente de aniversário usado. Ruptura é outra que a pessoa também não deve maratonar. Deve assistir. Até porque eu acho que Ruptura é uma série, os episódios são bem cansativos e a intenção é que seja cansativo, sabe? Verdade. É uma série que ela é feita repartição, né? pra você não assistir uma atrás da outra, Não, né? maravilha, E a Ruptura é Love, a maravilhoso. história de Lisa é a mesma coisa. Ela não é pensada pra maratona, Legal. ela é pensada pra você assistir e pensar nela, né? É. Mas como eu tava dizendo, se você compra algum produto da Apple, você já ganha a Apple TV Plus um ano de graça, né? Mas essa é a via Corrino, né? Tem a via que você paga ali. Acho que agora aumentou pra R$14,90, Hildo, se eu não me engano. Né? Mas ele me deu aquela box da Apple, né? Aí eu conectei aqui na minha TV. Isso. Lindo, E o que a Apple tem? A Apple é uma empresa com dinheiro infinito, então ela faz produções muito caras e bem feitas e cobra uma mensalidade que provavelmente não está pagando o valor dessas produções. Então, assim, aproveitem enquanto ou não aumenta ou enquanto a Apple parar de queimar dinheiro, mas aproveita que vale muito a pena assinar. Só por essas séries que a gente comentou aqui já vale com certeza, sabe? Vai sim. Show de bola. Fica aí minha indicação da semana. Vou finalizar aqui o nosso Pitadas de Melange com a minha indicação. A minha indicação ela é de um livro chamado Oráculo da Noite, de Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro, ele é mestre em biofísica, ele é pós-doutor em neurofisiologia, ele é doutor em comportamento animal. E o legal desse livro, né, esse Oráculo da Noite, é que ele fala um pouco sobre a questão, o que é o sonho, né? E aí Duna tem muito sobre isso, né? Sobre o sonhar, né? Para que ele serve, como extrair sentido, né? Não é uma questão de sonhar e dizer, cara, eu sonhei com um bicho e eu vou jogar naquilo ali porque significa isso. Não é isso, né? Ele é um neurocientista, então ele pega algumas questões tanto narrativas literárias como históricas, e ele vai mostrando como o sonho, o sonhar, né? Que a gente tá tão em moda aí com o Sandman, como o sonhar ele era importante nas civilizações antigas, e como agora, hoje em dia, a gente praticamente quase não tem nem tempo para sonhar, você não sonha muito, tem gente que nem sonha, né? Então ele usa isso para alguns debates na psicanálise, na medicina, na biologia molecular e na neurofisiologia, né? Então, o Oráculo da Noite é uma leitura muito agradável. Fiquem, assim, atentos, que é muito legal. Viu? É muito bom. E aí ele faz essa questão histórica e científica, né? E ele fala sobre essa questão da importância, né? Disso, né? Do sonhar, do dormir. E como a gente vê a questão até da presciência, viu? Com relação ao sonhar. Será que os sonhos são avisos que poderemos ter de alguma coisa? Então é bem legal essas questões que ele coloca. Mas a gente finaliza aqui a nossa conversa sobre Pitadas de Melange no Notícias do Império e vamos agora analisar o capítulo 20 de Messias de Duna.
Vamos então finalmente analisar esse capítulo 20, Jason e Hildon, e obviamente a gente já começa a falar um pouquinho do excerto. Olha aí, uma das personagens amadas pelo Hildon, que é a Írula. Voltou, O né? excerto voltou, ela tá sumida desde que ela não conseguiu o que queria, né? Que era engravidar de Paul e ser aí a mãe do reinado imperial, né? A mãe de todos os descendentes de Paul. Ela não conseguiu isso. As Bene Gesserit tiraram ela do caminho. Não sabemos o que ela está fazendo. Será que ela está reclusa, sem falar com ninguém também? Não sabemos, mas realmente ela está sumida. E aqui a gente começa com um excerto bem interessante, né? É um excerto meio que religioso, filosófico. Falando até de ele Christian, fala, né, cara? ele fala de um cara, de um Tibana, que é um apologista do cristianismo socrático. É bem específico, né? Mas só que ele é natural, né? Daquela época lá, dos Corrinos. Ó, a gente tá falando em Corrino, tá aí, ó. Era antes do Corrino, né? E séculos antes da guilda, né? Muitos séculos antes da guilda. Exato. Depois do jihad luterano, né? Então, o que é que ele fala, né? Nesses escritos tem uma parte que fala: os corações de todos os homens habitam os mesmos ermos, mesmos desertos, né? Então, começa com a citação disso. E aí, logo em seguida, a gente é colocado num ambiente, né? Lembre-se que no capítulo anterior tivemos essa mesma situação em pessoas sendo confinadas em um determinado local para conversas ou acusações. A gente viu isso com Corba sendo julgado, tá? Tinha lá todos os naibes, Paul e Ali, e agora não deixa de ser também um julgamento, porque é uma conversa entre Hate, o Momoa aparecendo de novo aí, né? O Hate, o Danka e Darro. E ele vai conversar com o Bijaz, com aquele anão que o Hildon ama. E ele vai tentar descobrir realmente qual é a função do Bijaz, porque o Bijaz já tagarelou, já falou quem eram os nomes da maioria das pessoas que estavam conspirando contra o Muad'Dib, mas a gente não sabe realmente qual é a real intenção desse anão, né? E é interessante também falar só sobre essa questão aqui do anão. Eu acho que o Jason vai trazer uma coisa bem interessante sobre uma visão existencialista do anão, mas a gente pode falar também sobre essa questão aqui da apologética, né? No caso, apologética cristã, que é colocada aqui Sócrates, que era uma coisa que foi bem utilizada, né, do cristianismo. Em determinado momento, lá no século II, tá, pessoal? Estou fazendo uma pesquisa aqui básica. A defesa do cristianismo, eles também estava sendo dirigida às pessoas que eram opositores, que perseguiam os cristãos, né? Estava sendo dirigida a autoridade, né? Figuras de autoridade, né? Então eles precisavam chegar nesses caras que mandavam para tentar diminuir essa perseguição, né? Então essa narrativa de chegar, né? Foi necessário utilizar a apologia, porque o cristianismo era colocado para esses líderes que o cristianismo era uma religião racional. Olha como é interessante, né? Eles tinham a questão apologista era colocar o cristianismo como uma religião racional, que adorava apenas um Deus, né? E os cristãos eram cumpridores da lei, né? Estavam ali para só crer em uma única divindade. Só que tinha um pequeno empecilho no cristianismo, porque eles não podiam honrar o imperador, porque naquela época o imperador era colocado como uma divindade, né? Então é interessante ele colocar essa questão aqui do caso dos apologistas cristãos, porque fala um pouco sobre essa questão. E aí a gente fala um pouco do Paul, né? Paul é um nome derivado de Paulo, o apóstolo Paulo, na Bíblia mesmo, em Atos 17, 16 a 34, esteve lá em Atenas, né? O famoso sermão do Areópago, né? Em que ele tenta convencer lá os cidadãos e alguns filósofos sobre a questão da importância da adoração a Deus, né? Então ele usa da apologética, ele usa dessa questão do método dialético, né? Que é o método socrático,
de tentar fazer com que o público ali pense de forma racional para se chegar a Deus. Ele faz isso falando que lá em Atenas existia um altar para o Deus desconhecido. Ele pega essa brecha e vai falar que o Deus desconhecido é o Deus cristão. Então ele usa da dialética, do racionalismo, para poder... que o Paulo ele foi discipulado por um grego chamado Gamaliel. Isso. E ele aprendeu toda a exegese socrática, toda a apologética socrática, platônica também. Inclusive é dito pelos filósofos que Paulo ele fez uma fusão entre cristianismo e platonismo, né? Que foi também um discípulo de Sócrates. Mas aqui fiquei particularmente, Pascoal, desculpa a interrupção. Não, tranquilo. Mas eu fiquei particularmente intrigado por essa expressão cristianismo socrático. Porque Sócrates, o ensino de Sócrates, ele de certa forma, ele tem umas certas divergências com o ensino de Cristo, no sentido de que Sócrates ensinava seus discípulos a encontrar a virtude em si mesmo, enquanto Cristo era a virtude dos seus discípulos, né? Então, o que significa um cristianismo socrático? Fiquei pensando, será que não se relaciona a uma espiritualidade que vê na virtude humana o caminho para a virtude divina? Sim. Então ele junta os dois, né? Porque se Cristo se coloca como uma virtude maior, mas Sócrates coloca essa virtude no próprio homem, por inferência lógica, a fusão dos dois pensamentos levaria o homem a encontrar Deus através da elevação pessoal. Então, por mais que seja só uma frasezinha curta ali, fiquei pensando, né? Dá um paralelo interessante. Não, demais. Eu até me choquei com essas também, e eu fiquei imaginando até de alguma forma, né? Que a gente sempre lembra até do próprio Cristo, né? Quando ele fala que destrua o templo e o templo será reconstruído em 3 dias, né? Um dele mesmo, né? E isso ele não está falando sobre o templo de Jerusalém, ele fala sobre o seu corpo, dele mesmo. E ao mesmo tempo me vem o teu templo é você. Você também faz parte do seu templo, de quem é você. É a construção da máxima do Namastê, né? As divindades, elas estão inseridas na gente também. E a gente fala o tempo inteiro que Duna é sobre esse Deus, esse Messias construído, né? E se não é também até uma afinetada, né, do Herbert, dizendo assim, somos todos deuses e Messias ao olho de alguém, né, de certa forma. E eu acho que faz toda a relação com esse capítulo, ao falar desses filósofos, né, desses apologistas do cristianismo, e até mesmo da questão de Sócrates, é porque a gente vê aqui nessa conversa, só para situar todo mundo que está ouvindo, nesse capítulo o Bijaz está preso, né? Vocês lembram que o Bijaz foi levado por Paul, né? Ele foi lá na casa de Oteme, passou o anão para o Stilgar retirou rapidamente, ele foi para a prisão, conseguiu os nomes de todos os conspiradores, e ele tá ali para uma conversa, né? O Hate tá com uma conversa com o Bijaz. Há 2 criações dos Leila. É tipo uma ativação. Tipo uma ativação, né? E aí tem tudo a ver, porque nessa conversa aqui a gente nota que o anão ele faz exatamente esse papel do apologista, né? Socrático. Ele é o cara que vai fazer perguntas, que vai levar, no caso o Sócrates fazia perguntas que levavam o público a pensar sobre um problema, né? E ter uma conclusão lógica, né? E às vezes... É legal, Pascoal, tu falar até isso, porque quando o Jason tava comentando, e eu já tinha lido, e esse inserto ele ficou me matutando também. E quando eu tô lendo, eu fui reler o capítulo, né? Tinha lido já há um tempo, eu falei, deixa eu dar uma relida. E quando existe esse confronto, né, entre o Bijaz e o Hate, Sim. Ele deixa bem claro, você não é o Hate, você é o Duncan Idaho. Seu corpo, eu vi o seu corpo ser, né, colocado. Então, mais uma vez, é a questão da reconstrução do templo, né? Isso. Que divindades somos essas, né? Que construção são essas realizadas, né? Por que você não se aceita, né? Muita coisa, por que você não né? se aceita, né? Por que você não se aceita como tipo você isso de dizer assim, o teu tempo foi reconstruído, cara. Como assim? Não, você tem que se aceitar como Duncan Idaho. Exatamente. E essas indagações que ele vai fazendo aqui no decorrer é o que o Sócrates fazia. A resposta, às vezes, parece tão óbvia, né?
Nesse capítulo eu achei ele menos Pois chato. é, e no caso, as respostas às vezes parecem tão óbvias que faz com que as Sim. pessoas que estão ali do outro lado, eles podem ter admiração pela pessoa que está fazendo esse estímulo da sua mente, ou pode ter um ódio, né? Porque você vai achar que está sendo meio que levando na troça, na brincadeira, né? E o Sócrates foi morto exatamente por isso, né? Porque muita gente ficou incomodada porque tava achando que ele tava, tipo, curtindo com a cara dos caras, né? Tava debochando porque tava dizendo coisas pra eles que eles não queriam ouvir. Então, acho que isso é um pouco aqui do hate, e a gente pode até conversar sobre... Tem várias questões do anão, tá? E aí o Jesus mais na frente vai falar um pouco, ele tem uma questão de Nietzsche e o anão muito interessante, que eu acho que vale a pena também ser colocado. Mas eu queria falar um pouquinho do capítulo que o Rio acabou de falar. Nessa conversa, o anão, o Bijaz, ele fala que o Duncan Idaho, ele foi colocado, o corpo dele morto foi colocado no tanque. E ele estava lá quando o removeram. Uma coisa interessante é que os Tleilaxu, parece que nesse momento eles não estavam ainda, o Gola não era ainda um clone. Percebam, né? Porque se fosse um clone, ele não precisaria de um corpo completo morto do Duncan e da roupa ser colocado no tanque. Ele simplesmente tiraria alguma questão do DNA lá do Duncan e iria criar um clone. Na realidade, é o corpo do Duncan que foi colocado, né, para poder... E ele até fala que foi muito difícil o Duncan voltar. É o que o Hiro tá falando do templo, né? Resistiu, né? O corpo resistiu. O corpo resistiu. Ele não queria voltar, né? Ele não queria voltar de jeito de maneira. E nessa conversa aqui, eu acho um ponto muito interessante, é que quando começa a falar do Bijaz, né? No início, né? A gente nota que até ele fala aqui que o Bijaz, quando o Hate olha, ele tá com gotas de suor na testa do anão. Tá? É interessante que essa questão do suor no corpo é importante porque começa com as gotas de suor na testa do anão. Ele é o prisioneiro, o Hate entra lá para interrogá-lo, o Hate é o cara que tá mandando na situação, e de uma hora para outra as coisas se invertem, né? De uma hora para outra, na realidade, não é o Hate que está indo lá para saber das coisas, né? E o Bijaz vai falar isso aqui e eu quero que vocês interpretem. Ele fala assim, ladrões não, dados, e você veio aqui ler meus pontinhos, né? O anão fala pro Hate. Eu, por minha vez, leio os seus, e vejam só, você tem duas caras. Interessante isso. É que vocês podem falar um pouco sobre essa inversão de... O cara que vai lá fazer toda se acha o dono da situação e no final das contas é o Bijaz que vai controlar tudo. O Bijaz, ele tá exatamente onde ele quer estar nesse lugar, né? Ele, por um momento nenhum, eu acho que ele perdeu o controle da situação. Inclusive, ele foi criado e feito para esse momento, né? Só que eu queria só terminar de falar um pouquinho sobre a última frase desse excerto que está no começo do capítulo, porque tem muito a ver com a conversa dos dois. Os corações de todos os homens habitam os mesmos ermos. E é dito na Dune Wiki que esse anão, o Bijaz, ele é um anão presciente também, que viveu muitas vidas como um Gola e que cresceu no mesmo tanque que o Haight, ou que o Duncan, no caso, né? Que agora ele vai finalmente ser mais chamado de Duncan, né? Então eles têm uma origem muito parecida, só que eles são pessoas tremendamente diferentes. E o que tem a ver isso, né? O coração de todos os homens habitam os mesmos ermos. Não importa qual a linha filosófica que a pessoa segue, a linha teológica, a origem social, o homem ele sempre vai ter as mesmas perguntas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E essas perguntas sempre estiveram no homem, sempre vão estar no homem. E esse capítulo fala muito sobre isso, sobre identidade. Quem é o Duncan? Quem é essa pessoa? Quem é o Haight? Então hoje eles estão nesse capítulo explorando esses ermos. E o Bijaz, ele não está por um segundo sequer fora de controle nessa situação.
Eu imagino que, claro, o Height ele chega ali, ele não é ele que está preso, mas eu imagino que o Bijaz ele deve estar, inclusive, ansioso para viver esse momento, que é o momento em que ele vai tentar despertar o Duncan. Até fala assim, né? Você é aquele que procura e não quer encontrar o que procura. Ah, perfeito, maravilhoso. E é esse ermo da identidade, E né? podemos encerrar o episódio agora só com isso, cara. Cara, o Bijaz, né, nessa situação, eu acho interessante essa informação da Wikipédia de Duna, né, sobre essa questão de ele ser um Gola e várias vezes, talvez, né, tenha sido revivido para poder servir de testes, né, mas eu tenho uma teoria meio ousada em relação ao Gola do Bijaz, né? Cara, se tem alguém que pode ter teorias aqui, é você, Pascoal. Manda bala. Cara, porque assim, eles foram no mesmo tanque, né? Então o Bijaz, como o Jason falou, ele tem, e o Paul notou, ele tem uma certa presciência, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode falar, na realidade não era presciência, porque o Paul não conseguiu vê-lo, né? Quando o Paul chegou na casa de Altem, ele não conseguia vê-lo. Mas a pessoa poderia falar, não, mas aí é porque ele estava protegido pelo Edric, que é o navegador, né? Então os navegadores... Mas o Paul notou que ele tinha uma certa presciência. E eu não acho de total maluquice que o Bijaz seja o Kwisatz Haderach que os Tleilaxu fizeram e se matou. Olha. Caraca, emoji de a partir de hoje, na minha cronologia pessoal, o Bijaz é o Kwisatz Haderach que deu erro. Porque o Kwisatz Haderach que deu erro, ele leva ao extremo do niilismo. Ele não suporta a vida e se mata. E aí, você quer coisa pior do que você trazer de volta à vida um suicida? Um cara que não quer viver? E aí, falando ele volta a viver. Pode terminar. Exatamente. Então ele volta a viver. Então você vê que ele tá aqui com angústia pra destruir tudo, mas ele não tá nem aí. Então, assim, tipo, ele volta. Tanto que tem uma hora que o Duncan, quando ele começa. Porque a gente vai ver em um determinado momento que o Bijaz começa a cantar um cântico pro Duncan que começa a ativar, né? O que os Tleilaxu tinham programado. E o Duncan parece que ele começa a ter uma iluminação, o Height começa a ter uma iluminação, tipo aquela do Neil também. Ele começa a ver a figura do anão e ele começa a ver a essência do anão, que é de uma coisa jovem que precisa ser retida dentro de um corpo velho, de um corpo que não poderia dar esses prazeres todos. Não parece ser uma pessoa nova. Então eu acho, sinceramente, que é um Kwisatz Haderach. É mencionado que eles cara fizeram né? Faz todo sentido, Pascoal. Presciente ainda, poxa. É mencionado e ele tem essa presciência, né? Então eu acho... E fora ele ser colocado como essa peça tão importante, não apenas para a divulgação dos nomes dos traidores, mas ele é o ativador, né? E ele é que tem o grande diálogo com o Duncan Idaho, né? Que agora não é mais o Gola, a gente já sabe disso. Isso. Cara, eu abracei demais essa teoria. Pra mim é oficial, real oficial, cara. E aí eu faço a ponte aí pra uma questão muito interessante que o Jason falou até no Twitter, ele comentou lá do episódio. Por isso que eu quis que o Jason estivesse aqui nesse capítulo, que eu acho que ele gostaria de falar, sobre essa questão nihilista, existencialista do anão e do Height aí, e qual é a sua teoria pro anão também em relação a isso, Jason? Então, Pascoal sabe, né? Eu estava lendo recentemente Assim Disse Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, né? E na semana retrasada eu estava ouvindo o episódio sobre o anão. Foi retrasado ou anterior? Acho que anterior até, o primeiro episódio que ele aparece. É retrasado, isso. Eu estava bem na parte do livro em que Nietzsche encontra um anão, que Zaratustra encontra um anão, aliás, né? E eu fiquei pensando, rapaz, será que é coincidência? Por que o Frank Herbert escreveu esse anão esse Bijaz como sendo um anão? Parece meio de graça, né? Um anão. Até fora, né? Do quadro não geral, parece, né? Não parece, assim, opa, algo esquisito aqui. No mundo em que as pessoas controlam linhagens, aparece um anão ali de repente, né?
E eu fiquei pensando, cara, será que tem um paralelo aqui? E eu comecei a tentar fazer um paralelo entre a obra de Nietzsche, e especialmente Zaratustra, com a obra de Herbert, né? E assim, até comentei com o Pascoal que talvez a gente pudesse um dia fazer uma live falando sobre Nietzsche em Herbert, porque assim, eu encontrei muita, mas assim, não foi pouca não, mas muita demais. coisa, muita coisa. Só um adendo que você continua, Jason. O Herbert, ele lia muito Heidegger. Lia Então. muito Heidegger. O Heidegger, ele é praticamente como se fosse... Ele não é um existencialista no sentido que deu origem a essa escola, porque essas divisões de escola, mas ele é um cara que foi lido por todo mundo, pelo Sim, Nietzsche, com principalmente, certeza. né? Então, muitas das coisas do Heidegger, o Nietzsche pegou. Tem outra, né? Como todo filósofo faz. O livro Assim Disse Zaratustra, ele teve assim um reavivamento, uma redescoberta nos Estados Unidos na década de 60. Muita gente passou a ler ele na década de 60. Então, assim, combina muito. Mas eu falei de fazer uma live, ou talvez um Dunaverso falando só sobre, porque, assim, tem muito spoiler do quarto, coisa. quinto e sexto livro, né? Então, não dá pra gente falar muita coisa aqui agora. Mas, assim, tem alguns conceitos ali, não que esse diálogo do Poe com Bijaz, do encontro deles, seja exatamente igual, mas, assim, existe um paralelo muito forte entre o Anão de Zaratustra com Bijaz, com certeza, mas tem alguns conceitos em Zaratustra, e não só em Zaratustra, mas também na Gaia Ciência, na obra de Nietzsche, que estão presentes em toda a obra do Herbert. Por exemplo, o conceito do eterno retorno. Eu posso ler um trechinho de A Gaia Ciência que fala um pouquinho sobre o eterno retorno, que tem tudo a ver com eles? Sim, fica à vontade. Ele escreve assim, ó. E se um dia, ou uma noite, um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento, e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim também essa aranha e esse luar entre as árvores, também esse instante e eu mesmo, a perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela partícula de poeira. Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante imenso no qual lhe responderia: você é um Deus e jamais ouvi coisa tão divina. Se esse pensamento tomasse conta de você tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria. Isso é Poe, né? Acho muito legal essa questão da preso a essa visão, a esse... Exatamente. Esse mesmo repetir, é muito, muito isso mesmo. A obra de Herbert fala muito sobre o eterno retorno, demais. A presciência do Poe é isso, né? Ele vê o futuro e vive ele incontáveis vezes. E, claro, aqui fica também isso que você falou. O que há de mais cruel a se fazer com alguém que se suicida do que trazê-lo de volta para viver a mesma vida? Exatamente. Esse eterno retorno. Não, e só para te completar esse texto que tu leu, que é muito interessante, a gente vai vendo aqui as similaridades. Quando tu fala aí do demônio, aí o cara fala, eu vou ranger os dentes, né? Não tem a parte de ranger os dentes, né? E o Bijaz, ele fala, ó, porque tem um dente e queria não ter, né? Bijaz conseguiu dizer entre os vizinhos, se não tivesse dentes, não poderia rilhá-los. É exatamente isso, né? Então tem muitas particularidades mesmo com relação a isso. E o próprio Duncan Idaho, e isso, não vou dar spoiler para a saga toda, né? Mas esse eterno retorno de Nietzsche e esse eterno retorno dos Golas, né, não é o eterno retorno kardecista, por exemplo, que você volta sem memória para viver uma outra experiência de vida. Não, você volta quem você era para viver de novo. E por mais que se diga assim, esse texto está falando de viver exatamente a mesma coisa, você se
você acharia isso uma bênção ou uma maldição? E claro, isso tem implicações filosóficas tremendas da forma como você está vivendo a sua vida, né? Para você parar aí, e pensar. e a gente volta para aquela questão, para o filme A Chegada, do Villeneuve, né? Que tem essa questão demais. da Como pessoa fala? saber o futuro e aí vai A viver uma vida chegada é triste. Nietzsche puro. É Nietzsche É. puro. E o legal que tu falando aí do Nietzsche, que as pessoas acham, quando a gente fala do niilismo, né, que seria a destruição de tudo, do ser, o Nietzsche não era nesse sentido, porque esse Não. niilismo ali não é dele. Ao assistir Rick e Morty diz, Nietzsche é Rick e Morty. Não, peraí, Isso, meu. não é. E aí, inclusive, você falou desse anão, no Zaratustra, o anão ele é carregado no ombro, né? O Zaratustra carrega o anão no ombro. É um peso, né? Isso. E aí, na conversa que é legal sobre essa questão do eterno retorno, ele fala sobre essa questão dos caminhos, né? Que ele fala sobre a questão do curso da vida, né? Que o curso da vida sempre vai voltar, desembocar de volta em si mesmo, que é aquele círculo, né? E o anão concorda que a vida é desse jeito, em círculo. E a né? frase do excerto, os Isso. corações habitam os mesmos Só que para o anão, né? Esse mero pensamento desse círculo, dessa repetição, para esse anão que está ali com o Zaratustra, nessa repetição infinita, na mesma ordem, na mesma sequência, né? Para ele é insuportável, porque ele é pessimista, ele não quer viver. E pro Zaratustra é o contrário, é você se reinventar. Tem muitos outros paralelos também, né? Por exemplo, a busca do Zaratustra é pelo Übermensch, que é o próximo homem, que o homem é um estado a ser superado. O que é o Kwisatz-Haderach, se não o Übermensch, né? Então, assim, a obra de Duna, ela é muito baseada no pensamento do Nietzsche. Assim, são paralelos muito claros e muito inegáveis. Claro que com suas diferenças, o Herbert era um pensador por si só, né? Então ele chega em conclusões diferentes do Nietzsche, mas tá tudo ali também. Sim. Tudo ali, o corpo tá todo ali, né? Vale muito a pena. Inclusive eu falei que eu queria ter lido Nietzsche antes de Duna. Eu teria tido uma leitura de Duna diferente. Nada me impede de ler Duna de novo, né? Com certeza. Ô, Rildo, me diga uma coisa, eu fiquei aqui meio assim, tenso, porque quando o Bijaz começa a cantar musiquinha, tu imagina o Bijaz com aquela vozinha irritante, cantando uma musiquinha lá murienta, mas eu fiquei preocupado que o nosso Momoa começou a ficar rígido, sem movimentos, sem nenhum tipo de atitude. E ali a todo momento o anão ele dizia, cara, olha pra tua cara, tu não é só uma pessoa, aliás, tu não é duas pessoas, tu só é uma pessoa, né? E tu tem que acordar, tu tem que começar, né? Tem que começar a ver que isso não é uma prisão, né? E ele fala isso como você falou, quer dizer que você começou a gostar do Bijaz nesse capítulo, é isso? Cara, eu acho que antes do nosso papo, quando vocês falaram sobre o Peter Dinklage, né? Aí eu já comecei a ver ele de outra forma. Mas, e agora já tô imaginando ele tipo cantando um blues, assim, um jazz, né? Com aquele vozeirão do Peter Dinklage. Então, Hildo, se você colocar o Bijaz como Peter Dinklage e a Irulan como a atriz que vai interpretar ela agora, a Florence Pugh, né? A gente começa a gostar deles instantaneamente, né? São muito carismáticos. Inevitável, exatamente. E, inclusive, tem até Oi. E tu falou de jazz, tu sabe que jazz era uma das músicas preferidas do Frank Herbert e que ele usava como metáfora para a vida, né? E aqui nesse capítulo ele cita um dilema, uma citação das Bene Gesserit que fala, né? Nada dizendo que não há nada firme, nada equilibrado, nada durável no universo, nada permanece como está, que cada dia, às vezes, cada hora traz a mudança, né? Então a mudança não é uma coisa fácil, né? Então o Jader tá tipo assim, a gente no nosso dia a dia, né? A gente mudar uma ideologia, você pensava de uma forma e aí você aceitar que você não tá correto e começar a se abrir para novos pensamentos. Difícil, né, cara? Não, e nem só isso, sabe, Pascoal? Eu acho que na vida inteira da gente, nós somos caçados e culpados por atos ou até mesmo ações que não foram perpetradas pela gente, mas foi direcionado de certa forma, né?
E você fica o tempo inteiro nessa luta constante de se entender quem você é, né? Eu gosto de até deixar bem claro, né? Eu luto há alguns anos contra uma depressão e bem, terapia, óbvio. E nós somos camadas de várias coisas, né? De várias coisas que nós vivemos. E às vezes nós somos colocados em situações de realmente se colocar à prova, de se desafiar, de ver quem nós somos. E o Bijaz, com esse jazz, com essa música envolvente, foi muito engraçado que na hora que eu tava lendo, eu lembrava como se fosse um jazz mesmo, sabe? Uma decadência, sabe, dos acordes. E cada vez mais o Duncan, né, percebendo que ele é mais do que esse gola, né, do que esse pseudo-clone, do que essa coisa construída. Ele é alguém que teve os seus amores, seus desejos, seus anseios, um homem falho, né? E é engraçado que esse capítulo, apesar de ele ter links de traição, ele ao mesmo tempo ele traz links de redenção, que a gente fica o tempo inteiro olhando assim, ué, e o Bijaz é legal no final das contas? Esse resgate mas tem links com Tleilaxu, né? E até onde Paul é o herói dessa história? Sabe? Quem foi que deixou claro pra gente em algum momento que Paul é o herói, que o Paul tá certo o tempo inteiro? Paul acabou de mandar torturar um homem, por mais que ele seja desagradável, que ele não seja de acordo com o que nós concordamos, esse homem vai ser torturado. Certo? Isso. E eu acho esse capítulo especial justamente por isso, porque ele desconstrói isso. Ele me apresenta inicialmente um cara desagradável, ele me apresentou no passado um ser que tinha deixado de ser homem, se tornou uma máquina, né? E as duas máquinas se encontram, de certa forma, com suas dores, com suas problemáticas, e se despertam, né? Porque eu acho que é um despertar mútuo, é uma troca mútua, né? Os ladrões, eles se reconhecem, eles não roubam, eles trocam dados, né? Eu acho que é olhar para nossa sombra, porque assim, quando ele fala que há um Duncan e Darrow dentro de você, é muita gente, acho que às vezes nós temos no nosso dia a dia, na sociedade, a gente bota a nossa máscara de hate, né? Do nosso gola automático para trabalho, para não sei o quê. Mas dentro a gente precisa, inclusive. A gente tem que ter esse Duncan e Darrow para superar, para poder sair desse hate. E o legal também que esse anão, não só esse anão do Nietzsche e Zaratustra, eu achei muito parecido com um livro chamado O Anão, aí o nome do cara, gente, o cara é sueco, então é Por Lagerkvist, tá? E esse livro foi escrito em 1944, é um diário de um monstro e crônica de intrigas numa suntuosa corte italiana, que esse anão, ele é o retrato exemplar da perversidade humana e uma exímia dissecação do mal. É o Piccolino, ele é um anão da corte de um poderoso príncipe que espia, despreza, tortura todos que o cercam. Ele foi abandonado pela mãe, a nascer rejeitado pelo mundo. Então o Piccolino é o anão que, após ter sido rejeitado pela sua mãe, ele foi vendido para esse príncipe. Ele odeia, ele é a personificação do mal, ele odeia todo o ser humano, e ele faz por iniciativa própria e de forma deliberada todos os crimes e atrocidades para a extinção da raça humana. Que é muito aqui o nosso Bijaz, que é o cara que, com certeza, é o cara que se matou, que odeia a vida, odeia tudo e voltou, e agora o que ele quer fazer é destruir a vida dos outros. Eu destruí a minha e tive que voltar, agora eu vou destruir a vida dos outros. Não tem. Então é muito legal como essa obra do Frank Herbst, a obra às vezes ela ganha vida, né? Então ela começa a flertar com outras obras que talvez nem o Frank Herbst tenha lido ou tenha lido, né? Não necessariamente tudo isso, né? Mas eu acho que essa questão do existencialismo foi muito legal, mas eu queria colocar algumas questões práticas do capítulo, tá? Uma questão prática aqui do capítulo é que o Duncan, o Haight, começa a conversar com ele, e aí ele quer saber para que o Bijaz foi construído. É para atacar o Paul? É para atacar a Alia, né? Ele faz essa pergunta. E eu acho interessante que em determinado momento o Bijaz, ele vai falar um pouco da Alia, né? Ele disse que a Alia e o Paul legal. É uma coisa só. Na realidade, ele tá atacando os dois, né?
E aí ele fala que ela é a meretriz virgem, é vulgar, espirituosa, seu conhecimento é tão profundo que chega a apavorar, é cruel quando se mostra mais bondosa, irracional ao raciocinar, e quando tenta... E tu sente que ele sente prazer, Ele né, em todas entende prazer. essas falas, E aí né? ele diz uma coisa interessante, que ele diz que ela é conhecida fora de Duna, tá? Então não é ali entre os Fremen não colocam como Hate, né? O monstro peixe. A gente tem um Hate e é muito parecido. E aí, cara, eu fui pesquisar, claro, que o Frank Herbert não vai colocar... Não tem nada de graça, não né? tem nada de graça. E aí você fica meio que, às vezes... Isso aqui é um mito. Esse monstro peixe, ele é um mito dos povos originários do norte da Califórnia, né? E aí é tão interessante esse mito, é que ele fala de uma velha senhora, que eu não vou nem ousar falar o nome indígena dela aqui, que é complicado, né? Mas ela é uma senhora que ela começa a criar uma criança, essa criança tem muitos poderes, e ela diz que essa criança não pode sair ali de perto dela, porque todos os seus descendentes foram mortos por um outro cara que era canibal, então ele tinha que ficar por ali. Porém, o menino vai crescendo e se determina a matar o canibal. E ela, mesmo temendo pelo filho, deixou que ele fosse para poder cumprir essa missão, essa jornada de matar o canibal. Porém, para ajudá-lo, ela enviou a sua sabedoria em forma de um anão que ficava na sua cabeça. Então, toda vida que o índio ia... que ele iria ver um perigo, esse anão que ficava na cabeça literalmente, era um pequenino, né, dentro nos cabelos desse jornada desse herói, ele alertava o cara contra as dificuldades. E numa dessas situações era um ancião lá que dizia que ia ajudá-lo a passar um rio. E quando estava tentando ajudá-lo, ele tentou matar afogado, né? Tentou matá-lo afogado. E aí ele mata esse ancião. E esse ancião vira esse hate. E esse hate, na realidade, que ele vira é uma enguia lampreia. E a enguia lampreia, que ele disse que vai virar essa enguia lampreia, se você for olhar, ela é da água, mas ela é um Shai-Hulud da água. ela é igualzinho o Shai-Hulud, né? Então é interessante que nos mundos lá fora ela era vista como uma lampreia, uma anguia lampreia, Shai-Hulud das águas, né? Que origina tudo. Então, e mais uma vez tem a questão do anão também. Então achei interessante essa questão. Né? E a gente vê aqui que vai saber tudo o que o Herbert leu, né? Cara, é muita coisa. E uma coisa aqui que o Geiso falou que é interessante, nesse capítulo a gente descobre, né, que o Duncan fala com o Vigiado o seguinte: ouvimos que os Fremen das profundezas do deserto reaviveram as imolações, eles começaram a sacrificar pessoas novamente ao Shai-Hulud. Né? E esses caras vão aparecer fortemente filhos de Duna. Tá? Esses caras vão aparecer. Eu vou aqui para algumas questões finais desse capítulo, que eu gostaria de conversar com vocês. Primeiro eu queria falar de Jéssica, né? O Bijaz, de forma irônica, né? De forma irônica, ele fala que a Jéssica se recusa a viver no mesmo planeta que os filhos, porque ela sabe que ela está ali à sombra da criação mais perigosa que o universo já viu. Cara, isso é de uma verdade, né? A Jéssica sabe. Jéssica não é trouxa, né? E a Jéssica não é covarde, gente. A Jéssica não tinha como controlar mais esses dois. Não. A galera acha que ela é a mãe, aquela história da... Gente, a gente tem que parar com essa história de colocar a questão da mãe, de ser mãe, como uma coisa, um dom divino que a pessoa tem que fazer com amor e só a mãe que faz isso. Cara, tem que parar com isso, né? A Jéssica e o caso Paul e a Alia são adultos, e adultos com milhões de adultos dentro deles para orientar, mas a Jéssica, desde o final de Duna, perdeu a mão com o Paul. Paul não quis mais ouvi-la. Né? O Paul decidiu fazer o que ele queria. Então, assim, ela não tinha muito o que fazer mesmo, não, ali, se ficasse lá. Ela ia ficar falando as coisas e mesmo que nada. Ele já colocou ela para escanteio faz muito tempo, né? Não tinha como ser. Mas eu queria colocar a questão final aqui,
da conversa do Bijaz com o Hate é que ele fala, aí a gente volta a essa questão do Kwisatz Haderach, desse Kwisatz Haderach Tleilaxu que se matou e que eu acho que realmente é ele, porque ele fala, quando ele começa a cantar a música e o Duncan se enrijece, né? Ele fica como se fosse um escravo e ele começa a colocar as ordens. Aí ele diz que quando o Paul chegar para o Hate triste, dizendo que ela se foi, né? Ela não está mais aqui, o Hate ele teria que matar o Paul, né? Essa era e para poder o Hate, o Duncan ter essa disposição, o Bijaz fala que o Paul tem sangue Harkonnen, né? Sim, verdade. Que o Duncan não sabia disso, e o Duncan odeia os Harkonnen. Tipo assim, ó, Exato. você não vai matar Atreides, você vai matar Harkonnen. Né? A Jéssica é filha do Barão. Então, assim, quando tu estiver lá perto dele, você vai estar lá, né? Não, e é engraçado que além disso, além de apresentar isso, ele também fica brincando com essas construções de não, qualquer coisa a gente apresenta algo melhor para ele, a gente pode reconstruí-la para ele. Isso, porque quando ele... Porque assim, aí você pode perguntar, cara, mas ele já sabia. Alguém fala assim, não, ele tá falando que ela ia morrer, mas a Janine ia morrer a qualquer momento. Não. Isso. Ele tem uma visão de quando ela vai morrer. Ele tem essa presciência. Aí, mais uma vez, a presciência poderosíssima do Bijaz, né? Mais uma vez, exatamente. E aí quando... Esse personagem ficou bom. Esse personagem ficou bom. Já perdi mais um. É porque eu tô pensando no Peter Dinklage. E aí ele fala, né? E aí ele fala um plano mais ousado aí, né, gente? Ele diz assim, que o Paul vai oferecer a Shani como um gola, né? Dizendo assim, ó, pô, se tu quiser, melhor, né? Um gola melhor, você pega a tua esposa, vai pra um planeta aí, vai curtir a tua vida, passa todas as ações pra gente e vai viver a tua vida. Mas só que não é só isso, né? Ele fala assim, olha, ele vai ficar tentado, o Paul vai começar a pensar, e com ele distraído você irá se aproximar, no mesmo instante atacará. Então ele vai matar o Paul, então não vai ter um gola, vai ter dois golas, vai ter o Paul e a Shani como gola. Cara, isso é de uma estratégia fenomenal, né? Não tem como ser, porque aí eles vão controlar, eles vão ter toda essa chave como eles têm aí com o Duncan, de deixar o cara imobilizado, eles vão fazer isso. E aí aqui é colocado uma coisa interessante, né? Que o Bijaz fala, ó, diga-lhe que os Tleilaxu tem um departamento de engenharia religiosa para adaptar as religiões às necessidades particulares. Eles têm uma missionária protectora, cara, das Bene Gesserit, eles também têm. Aquela cara de cínico, de pessoas que parecem frívolas, sem nenhum tipo de... parece ser aquele famoso... como é que o pessoal fala? Totalmente, você olha assim, não dá nada para aquela pessoa. Na realidade, eles têm muita coisa ali, né? Então... E aí, para finalizar essa questão, o Duncan, o Hate, vai esquecer tudo. Ele fala toda essa questão, ele coloca... se ele planta, né, essa exatamente, de forma inconsciente, e o Duncan não tem a mínima ideia. Ele sabe que aconteceu alguma coisa, ele sabe que o alvo não é Paul, nem a Shani, assim, diretamente. Naquele momento, o alvo era ele, né, e ele já foi agora... devidamente cercado dessas dependências psíquicas para poder fazer o que os Tleilaxu vão fazer. E aí, gente, eu tô aqui ansioso, porque existe a perspectiva do Duncan e da Ro matar o Paul. É uma coisa complicada, né? E uma perspectiva da Shani morrer, que até o Paul também já disse que era algo que estava nas suas visões. A gente não sabe se isso vai se concretizar. Vocês gostariam de colocar suas considerações finais nesse capítulo que a gente pensa que não tem nada, mas teve existencialismo, teve mitologia dos povos originários, teve existencialismo, né? Teologia, filosofia e teorias, né? O Bijaz sendo o Kwisatz Haderach
que se matou lá no início do Messias de Duna, na conversa que os Tleilaxu tiveram com as Bene Gesserit. As considerações finais. Primeiramente, eu vou conversar com o Hildon Oliver, ele vai falar um pouco sobre a radiola mecânica e aí um pouco sobre esse capítulo. Bom, gente, vocês sabem que se vocês quiserem produzir o podcast de vocês, falem comigo, entre no meu perfil lá no Instagram, @HildonOliverArt, ou no perfil do nosso Radiola Mecânica, @RadiolaMecânica, pra gente montar esse projeto aí. Gente, é o 2022, 2023, é o ano do podcast do Brasil. E se fala muito sobre podcast, acho muito bacana. A gente até iniciou o programa hoje no Notícias do Império, falando sobre como o podcast tem essa força e a gente fica muito feliz. E seria uma honra fazer com que o projeto de vocês acontecesse. E esse capítulo me fez gostar um pouquinho mais do Bijaz, né? Vocês conseguiram quebrar e me trazer uma nova imagem na minha cabeça. E eu acho que também foi uma questão de como eu li, né? Esse lance do despertar, o jazz, a música, de certa forma. E o se colocar, né? O colocar... como é difícil, né? A gente encarar quem realmente nós somos. Às vezes a gente faz esses projetos de não se definir, não se enxergar. E no final das contas não tem como a gente fugir de quem nós somos, né? Eu achei esse capítulo muito bom, cara. Essa reta final, como o Pascoal falou, é o ápice sexual que o Frank Herbert sempre gostava, né, Pascoal? Exatamente. Então, empolgadíssimo os próximos capítulos e empolgadíssimo pra gente dar continuidade ao projeto do Duna, gente. Show de bola. E aí eu agradeço também, aqui o grande Hildon está 80% da sua garganta, está aqui fazendo esforço para poder estar com a gente aqui na gravação, agradeço muito. Sempre. E também agradecer e pedir também aqui as considerações finais do grande Jason Ebert, que mais uma vez aqui, a gente estava conversando em off, Jason, viu? Eu e o Hildon estamos fofocando de forma positiva de como é legal ter você aqui, as suas contribuições, as suas reflexões, e aí eu gostaria das as suas considerações finais desse capítulo e quem quiser seguir você, o que é que faz? Prazer e honra é sempre meu, Pascoal. E para conversar comigo, me adiciona lá no Twitter, é Jason Ebert, é JEISON-EBERT. É Ebert sem H, não é Herbert, né? E é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Duna é uma das minhas paixões, dá para perceber isso, né? E quanto mais a gente conversa, mais vai se aprofundando, maior o livro vai ficando. E... Ô, Jason, desculpe interromper, mas eu acho que você escolheu a sua carreira profissional quando você viu o Dr. Yue falando: lembre-se do dente, lembre-se do dente. Para quem não sabe o que é que o Jason é. Sou dentista, né? Ortodontista. Assim como o Bijaz botou uma Inception, né? Quem pegou a referência aí, né? Uma ideia na cabeça do... talvez Verdade. Ele também botou essa sementinha na minha cabeça, né? Mas e realmente o livro só vai crescendo, né? Esse livro, como a gente já conversou várias vezes aqui, o Pascoal já falou, ele envelheceu muito bem com o tempo. Apesar de ele não ter sido muito bem recebido, ele só fica mais atual, só fica mais profundo. E é interessante porque é um livro em que a gente tem dificuldade de encontrar heróis. E o Hildon falou uma coisa interessante, a gente começa a se questionar, será que o Poe é herói mesmo, né? E eu vejo o que acontece muito na obra do Frank Herbert é também o que aconteceu no Brasil quando saiu aquele filme do Capitão Nascimento, Tropa de Elite, né? Em que ele era para ser um vilão, mas foi considerado herói. Sim. Porque a gente tem a tendência... Aí teve que ter o 2 para poder dizer ele. Porque o que acontece... É que aos próprios olhos, ninguém é um vilão. Aos próprios olhos, né? Então, se você está na pele, você tem as justificativas para estar fazendo o que você está fazendo. E isso que acontece. O filme ele é dirigido sob a ótica do Capitão Nascimento, né? Ele muitas vezes fala em primeira pessoa, inclusive. Então você compra aquela ideia. É uma ideia errada pra caramba. Depois tem que ser explicado, né?
E acontece muito disso também nessa obra. A gente compra a ideia do Poe e muitas vezes a gente fala, o menino Poe, a gente quer que ele se dê bem. Mas a gente deixa meio passar assim, talvez por ser uma obra de ficção, o cara matou 60 bilhões de pessoas, mas isso é detalhe, né? E também Menino Poe, uma gripezinha. Foi uma gripezinha. Ele acabou com religiões inteiras que simplesmente deixaram de existir, porque só a religião dele é a correta. Matou historiadores. Ele esterilizou planetas inteiros. Do ponto de vista burocrático, se dá para fazer isso ou não, esse é outro detalhe, né? Apenas com o exército na mão, né? É a liberdade poética do Herbert, né? Mas assim, o que acontece também, a gente muitas vezes compra um pouco a ideia do Poe, porque se o Poe não for herói, quem é o herói? Não tem também. Não tem herói na obra do Herbert. Essa que é a grande frustração, né? Então a gente acaba... Mas sabe o que é mais legal, Jason? É porque justamente é pra gente aprender que não existem heróis. Isso é o grande... E mais uma vez a gente precisa se tirar dessa situação. É como eu já falei algumas vezes aqui, gente, eu vou ser vilão para algumas pessoas, eu vou ser herói para outras, mas eu sou humano, e mais uma vez é Nietzsche. Eu sempre achei fantástico trazer a alusão de Nietzsche, porque essa história, ela tem muito de Nietzsche no trazer do humano demasiadamente humano, né? Ninguém é super-homem, ninguém é superlativo aqui, somos falhos, e essa é a beleza da humanidade, né? De ser falha. Também, com certeza. Perfeito. Então, assim, a gente não tem esse referencial. E a obra do Herbert, na verdade, ele vai aprofundando esse tema a partir dos próximos livros. Ele começa agora no Messias de Duma explicando, assim como o Padilha explicou que o Nascimento não era herói, né? No segundo filme, no Messias de Duna ele explica, mas ele vai explicando mais o caminho dourado, o que representa o quarto livro. Ele é o livro mais difícil da saga, mas ele também é um dos mais importantes nesse sentido também. Então, fiquem conosco que o DunaCast ainda tem muito caminho pela frente, né? Muito caminho. E mais uma vez agradeço aqui a presença dos dois. A minha consideração final é, antes da minha consideração final, vocês sigam, por favor, as redes sociais do Duna Hacks Brasil, Instagram, Twitter, do DunaCast, que é importante também. Se você segue o Duna Hacks Brasil, siga também o DunaCast, que é importante a gente ter uma quantidade de pessoas ali seguindo, para poder a gente ter poder de barganha nessas editoras ou em algumas situações, para mostrar que a gente tem público, né? Isso é importante, muito importante. E as minhas considerações finais é dentro do que vocês estão falando, né? Porque no primeiro livro, as pessoas não se tocam muito essa questão de você olhar para a sua sombra, né? Todos nós temos nossa sombra. E o Frank Herbert prepara já a gente, quando o Poe está no deserto com Jéssica e descobre que ela é a filha do Barão Vladimir Harkonnen, nós somos Harkonnen. Então, na realidade, todos nós, eu, você, o Hildo, somos Harkonnen. A gente tem um pouco de Harkonnen dentro da gente, essa sombra dentro dele. Então, desde ali, o Herbert já dizia, não tem heróis, né? Todos nós temos nossas sombras. E aqui, nesse capítulo em especial, é exatamente isso, né? Essa questão também de até que ponto a gente se prende, né, para a vida, né? Até que ponto a gente tem esse gola, esse hate na nossa superfície, que faz com que aquele Duncan da Rô, cheio de vida, que quer lutar, que quer curtir a vida, tá ali sendo compensado, né? Ele tá ali numa situação de não conseguir viver, né? Que aí, mais uma vez, o Rio não falou sobre a questão do templo que é destruído e é construído em 3 dias, né? Até que ponto eu vou reviver, vou renascer, né? Eu vou ter coragem para isso, mas eu vou sofrer. Eu vou ter que matar alguma coisa, vou ter que morrer alguma coisa. Não literalmente, né? Mas eu vou ter que matar ou morrer no sentido de ideias, de concepções, de luta. Então não é fácil essa transformação. Então eu acho que é isso que o Frank Herbert passa pra gente. E esse capítulo muito bom mesmo. E espero que vocês tenham curtido. E agradeço mais uma vez a companhia de vocês e de Hildo e Jason. Até a próxima semana. Valeu, tchau. Até a próxima, galera. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com